Apocalipse capítulo 3, livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Aleluia. A mensagem à igreja de Filadélfia, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 7. 3, 7. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Está escrito assim: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Continua. Eu conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque ainda que tenhas pouca força, guardar-te minha palavra e não negar-te o meu nome. Amém? Até aí, em nome de Jesus. Você pode se sentar, você está de pé. Louvado seja Deus. A palavra de Deus que vem a nós nesta noite, ela vem nos trazendo uma revelação que foi dada ao apóstolo João, para que fosse entregue ao anjo da igreja de Filadélfia. E hoje, o mesmo Espírito que usou a vida de João para entregar essa mensagem para essa igreja de Filadélfia, nesse tempo, nesse período aqui, neste lugar aqui, hoje está usando aqui a minha humilde vida para entregar a mensagem hoje para essa igreja que somos nós. Sou eu e é você que somos a igreja. Hoje a mensagem é para nós. E a palavra, ela começa dizendo, o Senhor começa aqui de cara, exaltando o seu poderio, o seu poder. Quando ele fala, escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, ele é o Todo-Poderoso, Deus. Com ele ninguém pode. E quando ele fecha, fecha mesmo, lacra. E quando ele abre, escancara e não tem quem feche. As pessoas podem tentar fechar, as pessoas podem se levantar contra para tentar fechar as portas que Deus abre, sabe, da vida de uma pessoa. Mas quando Deus ele abre, de demônio no inferno não fecha e nem homem na terra fecha. Só ele pode fechar. Mas o que é interessante é que ele continua falando aqui no versículo 8, ele manda mensagem para esta igreja. Ele fala, eu conheço tuas obras, ou seja, eu conheço o trabalho que tu tem tido,
Eu conheço a tua vida. Eu conheço as lutas que tu tem atravessado também. Eu conheço, eu sei que os olhos do pastor, da pastora, não pode estar em cima dos membros, das ovelhas 24 horas. Mas aquele que é o nosso pastor, aquele que é o teu pastor, o sumo pastor, que a Bíblia fala, ele está sobre nós. Os olhos dele estão sobre a nossa vida, contemplando a minha e a tua vida 24 horas no dia. E sabe o que você passa, sabe o que a gente vive, os problemas que a gente atravessa. Ele está contemplando nós a todo momento, a toda hora. Assim como o Satanás, a Bíblia diz que ele vive ao derredor, sabe, procurando alguém para quem possa devorar. É 24 horas também. Mas nós temos um Deus também que olha por nós 24 horas também. E que a Bíblia diz que ele nem pisca, que ele não pestaneja, de tanto que ele fica aguardando a nossa vida, irmãos. E acredite, é por isso que você está aqui, vivo, viva, porque ele te guardou o dia inteiro. Porque esse adversário que a gente tem, o diabo, ele trabalha, o trabalho dele é para tentar matar, roubar e nos destruir. E ele não nos destrói, irmãos, porque existe um Deus que tem guardado a nossa vida, tem guardado a nossa família, tem guardado o nosso lar, a nossa casa. E ele fala que ele conhece a nossa obra, o nosso trabalho, a nossa vida. Os momentos que a gente estamos passando pela dificuldade, quando estamos contentes, quando estamos tristes, tudo ele vê, tudo sabe, tudo conhece. Mas ele fala algo que me chama a atenção nesse versículo 8, quando ele fala: eis que tenho posto diante de ti uma porta. Como a porta está? A porta está aberta. Primeiro nós lemos que ele abre e ele fecha. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Mas quando ele fala para a igreja aqui, fala para nós nessa noite que a porta está aberta para nós. A porta está aberta. Então significa que se ele abriu a porta, ninguém pode fechar. Mas tem um segredo aqui, que o Senhor vai revelar para nós. O segredo, então, para a porta permanecer aberta, qual é? O que ele falou mais para essa igreja, e fala para nós, que a porta está aberta, né? A qual ninguém pode fechar. Aí ele fala: por que está aberta? Por que está aberta? Ele fala: porque ainda que tenhas pouca força, ainda na pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Você está vendo o que faz a porta permanecer aberta? Você está vendo o que agrada o coração de Deus? É quando no meio das nossas adversidades, nos nossos problemas, sabe, as nossas obras elas ainda continuam sendo boas diante dos olhos de Deus. E ainda assim, no meio dos problemas, da adversidade da vida, a gente não nega o nome dele e tampouco a sua palavra. A Bíblia diz nos Evangelhos de Jesus Cristo, a Bíblia ela fala que aquele que negar a Jesus diante dos homens, também o Senhor o negará diante de Deus. O que significa isso, pastor? Significa, meus amados, que seja qual for a situação que podemos estar atravessando, que possamos estar vivendo, qual seja ela, irmãos, mantenha a tua fé, mantenha a tua esperança,
nas palavras de Cristo, na palavra de Deus. Não negue a sua fé, não negue a palavra e nem o nome dele. Porque muitos são o número de pessoas que estão vivendo ainda o que a Bíblia chama de princípio das dores. E tem muita gente que está abandonando a fé. Tem muita gente que está dando as costas para Deus. Tem muita gente que, porque a situação apertou um pouco, vamos dizer assim. Porque a perspectiva para esse mundo, irmão, ela não é boa. Para o mundo. Mas para aqueles que se deixarão que o Senhor Jesus venha e resgate eles do mundo, a palavra ela não vai falhar. Ainda que o mundo passe por crise, só que a crise do mundo, ela não pode anular a palavra de Deus. Não pode anular a palavra de Deus. E você está vendo que João fala que é uma igreja que estava passando por problemas. A igreja aqui estava passando por dificuldades. Porque eles estavam com o quê? Com pouca força. Estavam com pouca força. E o que é que tira nossas forças? Hein? Hoje mesmo nós tivemos um exemplo disso. Eu com a pastora, a menina ficaram em casa. A gente foi para um lado, a gente foi para o outro, a gente foi para cima, a gente foi para baixo, faltando esse bendito remédio. Irmãos, e se a gente fosse olhar para a nossa força física, a gente não estaria aqui pregando. Quer dizer, é a correria da vida, é a dificuldade, é a adversidade, são os problemas que tendem a tirar, a roubar a nossa força. E com isso também mexe com a nossa fé. E se a gente deixar isso tomar conta da nossa vida, quando a gente se espantar, nós estamos negando a Jesus, negando sua palavra. Quando eu nego a palavra, eu nego a Jesus, porque Jesus é a palavra. E como é que eu posso negar a palavra, pastor? É no momento que eu estiver estourado, cansado, estressado, eu vou fazer alguma coisa que vai sair da palavra de Deus. É por isso que a gente precisa estar na torre da vigilância, irmãos. Porque é nesses momentos que Satanás mais gosta de fazer a gente errar. É quando a nossa estrutura física já está às vezes no limite. E nesse momento o estresse quer se apoderar da pessoa. Aquela situação está ruim, vem um aborrecimento, e às vezes um filho se levanta dali e chateia dali, às vezes o marido chateia de cá, às vezes a mulher chateia de outro lado, sabe? Nessa hora o inimigo vem com as tentações dele para a gente fazer, como diz o dito popular, juntar o pau da barraca e fazer aquilo que a gente não deve fazer. E nessa hora que a gente faz, Satanás aplaude. Consegui. Eu consegui. Mas nós estamos vendo aqui uma igreja que mesmo na sua pouca força não negou a palavra, manteve a fé e não negou o nome de Cristo. E por conta dessa fidelidade, por conta dessa força que eles conseguiram para se manter de pé, a porta continuou como? Continuou aberta. Continuou aberta. Por que Satanás quer que a gente recue? Por que Satanás, o que ele mais quer é que a gente desista, que a gente não arrume forças para vir adorar a Deus na casa dele, que a gente não arrume forças para estar na casa do Senhor. Não estou julgando o seu dia, porque eu não sei como foi o seu dia. Talvez o seu dia tenha sido mais puxado que o meu, fisicamente falando. Mas tudo que o inimigo, onde Satanás ele joga todas as fichas dele, irmãos,
é no sentimento nosso, é nas coisas que o nosso corpo sente. O que o nosso corpo sente? O nosso corpo sente raiva, o nosso corpo sente medo, não é? A nossa mente sente medo, nosso corpo sente cansaço. É nos sentimentos que ele atua, irmãos. O cansaço é um estado de sentimento da gente. Estamos se sentindo cansados, se sentindo estressado, aborrecido, triste, amargurado. E são nesses momentos que o diabo ele se apresenta para tentar tirar a gente da fé, da posição. Porque o que ele quer fazer é a igreja errar, é as pessoas errar. Sabe por quê? Ele faz a pessoa errar e depois ele vem acusar aqui, ó. Você fez isso. Ou usa a pessoa para falar, olha, a irmã fez aquilo, o irmão fez aquilo outro. Aí se você deixar aquela voz falar mais alto que a voz do Espírito Santo da palavra, pois que tem que conhecer a palavra, e da palavra de Deus, a gente para na acusação dele, e a gente não encontra força para entrar na igreja para dentro, porque ele usa pessoas, ou ele fala na nossa mente, que a gente não é digno de estar numa igreja. Mais uma vez, Jesus estava fazendo a obra de Deus, e ele se assentava para comer com os pecadores, ele se assentava para comer com as prostitutas, se assentava para comer com os ladrões, com os marginais, sabe, com aquelas pessoas que eram a escória do mundo. E vamos dizer assim, os homens de Deus daquela época, as autoridades espirituais, olhavam aquilo em Jesus e o criticavam. Falavam para ele assim: mestre, tu come e bebe na companhia de bandidos, de pessoas de má fama. E sabe que Jesus falou aquilo que nós sabemos, mas a palavra de Deus se renova no nosso coração. Quando ele falou: eu não vim chamar os justos para se arrependerem, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Não são os que estão são que precisam de médicos, mas são os que estão doentes que precisam de médicos. Então, o que eu entendo por isso nesta mensagem? Não deixe Satanás acusar você se você falhou com alguém, ou contigo mesmo. De repente você fez algo que você sabe que você errou com você mesmo, ou que você errou com alguém. A palavra de Deus, ela fala que aquele que abre a boca e diz que não comete pecados é mentiroso. Mas aquele que confessa o seu pecado não a homens, mas a Deus, porque só Deus pode perdoar os pecados dos homens. Aquele que confessa o seu pecado a Deus, e a Bíblia diz: confessa e abandona aquela prática, aquilo que ela fez de errado, vai alcançar de Deus misericórdia. E o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa vida de todos os nossos pecados. Não tem pecado que Jesus não possa perdoar na nossa vida, irmãos. Então não deixe o diabo te acusar. Um dia, se você falhar, não é bom viver falhando. Eu não estou fazendo apologia ao pecado aqui, não. Não é bom de viver falhando, porque Jesus voltar e ver a gente falhando, nós vamos ficar. Mas nós estamos sujeitos a tropeçar na nossa caminhada. Nós estamos sujeitos a fazer alguma coisa que vai desagradar a Deus. Porque se a gente não fosse mais, nunca mais errar na nossa vida, Deus já tinha arrebatado, tinha levado nós. Mas a gente vive num mundo, irmãos, que é um mundo pecaminoso ainda. Que se a gente cometer um descuido, a gente pode fazer alguma coisa de errado que desagrada a Deus.
Mas o Espírito Santo vai te falar. A Bíblia diz que Ele que convence as pessoas do seu pecado.